Queria te perguntar uma coisa, o que você tem buscado? O que na sua rotina tem te feito ir para lá ou para cá atrás de algo? A gente tem que se perguntar isso, porque às vezes a gente percebe que a gente só está cumprindo etapas da nossa vida. Eu acordo, eu como, aí eu vou para o trabalho, eu vou estudar, aí eu como, aí eu continuo trabalhando, eu continuo estudando. Se eu tiver tempo eu me exercito, se eu não tiver eu não me exercito. Se eu tiver tempo eu faço algum lazer ali no meu dia, se eu não tiver tempo eu não faço. E depois eu como e durmo. E no outro dia? Eu acordo, eu trabalho, eu estudo, eu como e eu durmo. E a gente vai percebendo que se a gente não tem um objetivo, se a gente não tem algo que a gente está buscando, a gente está simplesmente cumprindo etapas na nossa vida. Como uma empresa que começa por um setor a preparar algo, outro setor aperfeiçoa e outro setor conclui e entrega. Simplesmente cumprindo etapas. Mas até mesmo dentro de uma empresa existe ali um propósito que está sendo cumprido, que é ter o produto final para ser entregue para alguém. E na nossa vida, será que a gente consegue enxergar de uma forma consistente, de uma forma concisa que a gente está construindo algo ou que a gente está simplesmente cumprindo etapas, deixando a vida nos levar, deixando o caminho ser aquele que está sendo construído conforme a gente anda? Isso é muito complicado. E hoje a gente vai pensar junto, com a ajuda da leitura bíblica, uma personagem que ela estava assim, deixando os dias passar. Ela estava triste, ela estava angustiada, ela tinha uma situação na vida dela que ela não gostava, mas ela estava ali cumprindo normas, deixando os dias passar. Só que ela teve um encontro que a partir desse encontro mudou a vida dela totalmente. Mudou a vida dela, deixou de ponta cabeça, mas fez com que ela conseguisse ter um entendimento do que ela deveria buscar nos dias dela. Essa personagem é a samaritana. Você já ouviu a passagem da samaritana? Ela está lá no livro de João, capítulo 4, do versículo 5, do versículo 1 até o versículo 30. Então é uma passagem comprida. Ela é um pouco confusa, porque tem um diálogo ali entre Jesus e a samaritana. Então, para a gente não se confundir, eu vou só sintetizar a passagem para você, mas eu falo que vale muito a pena, depois desse vídeo, você abrir essa passagem para você ler, que em 5 minutinhos você lê ela. Ela está no livro de João, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 30, conta a história completa desse encontro como foi. Mas eu vou sintetizar para vocês. Existia uma mulher que vivia na Samaria, ela era uma samaritana, e ela ia ao poço todos os dias buscar água. Caso você não saiba, essa região da Samaria é um deserto. E no deserto uma das principais dificuldades que a gente tem é o calor, extenuante, altas temperaturas. E não tinha água encanada, né? 2000 anos atrás, a gente não tinha ali aquele saneamento que a gente tem hoje. Então as pessoas tinham que ir até o poço, pegar água para voltar para casa, para ter água para consumir, para ter água para cozinhar, para ter água para fazer sua higiene. Então essa mulher ela ia até o poço. Mas o curioso que vocês vão ver nessa passagem é que ela ia ao meio-dia no poço, no horário que não tinha ninguém. E como vocês sabem, meio-dia é o horário que está o sol a pico, o horário que está mais calor, o horário que está realmente a temperatura já elevada. E ela ia nesse horário por um motivo muito específico. Ela ia nesse horário porque ela tinha muita vergonha das outras pessoas. Nessa passagem, ela conta que essa mulher já teve 5 maridos e o marido que ela está agora não é o marido dela. Ela ainda não é casada com ele, não é considerado um marido porque ela, depois desse histórico de ter vários maridos, ela foi entrando num desgosto, ela foi ficando muito triste, ela foi achando que ela não ia dar certo com ninguém. Então ela foi deixando a história dela e ficando de lado. E como ela tinha essa tristeza no coração e as pessoas tratavam ela mal, ela decidiu não ir mais no poço no horário que as outras pessoas iam. Então ela ia meio-dia, sozinha, no sol, pegava a água dela e voltava. E ela, com certeza, durante todo esse caminho, ela ficava se questionando sobre essa rotina dela. Uma rotina árdua, uma rotina que ela ficava triste, uma rotina onde ela fazia ali sozinha, naquele calor, e ela ficava se questionando. Guardem essa imagem na cabeça, porque de outro lado existe outro personagem, o personagem histórico
o qual nós somos apaixonados, e para nós ele não é só um personagem histórico, como para o resto do mundo, mas ele é o próprio Deus, que é Jesus. Jesus também estava passando por aquela região, e diz a passagem bíblica que Jesus ele estava indo da Judéia para a Galileia. Ele não estava indo para Samaria. Ele saiu da Judéia e estava indo para a Galileia. Só que no caminho ficava Samaria. Só que os judeus não costumavam passar pela Samaria, porque eles não se davam bem com os samaritanos. Por conta da fé, por conta de muitas discussões de fé, de locais para adoração, locais para oração, eles não se conversavam, eles não se bicavam. E Jesus decide passar pela Samaria, porque ele sabe que lá ele precisa encontrar uma pessoa. Então, quando Jesus vai até esse poço, os discípulos vão para a cidade comprar comida e Jesus fica nesse poço sozinho, porque ele está aguardando a samaritana. Então esse é o momento tão esperado do encontro, né? Onde a gente pode se imaginar também fazendo parte dessa história. Qual é o poço que Jesus está lá sentado nos esperando, mas a gente fica evitando de ir até lá? Sabe quando a gente já sabe que Jesus está esperando a gente num lugar, mas a gente fica prorrogando esse encontro, dizendo não ou colocando outras prioridades? E Jesus continua lá esperando. E chega um momento onde dá meio-dia, e a samaritana vem até o poço e ali ela encontra esse homem, que ela bate o olho e já vê que é um judeu. E ela tenta desviar o olhar, né, para pegar a água dela quietinha e ir embora. Com certeza ela até pensou assim, nossa, nunca tem ninguém aqui meio-dia, hoje eu cheguei e tinha alguém. E esse alguém puxou assunto com ela, né? É engraçado porque Jesus ele dá uma brecha para a gente conversar com ele. E ele fala assim, mulher, dai-me de beber. Porque ele vê que ela tem o cantil, que ela tem com que tirar a água. E ela fica espantada por esse homem ter puxado assunto com ela, né? Por que ele está falando comigo? Ele é um judeu. O judeu não fala com um samaritano. E ela acha aquilo ali estranho, mas ao mesmo tempo ela dá uma brecha para que ele possa conversar com ele. Eu vou falar uma coisa para vocês. Nunca ninguém teve um encontro com Jesus e não teve a vida mudada significativamente. Todas as pessoas que tiveram a oportunidade de conversar minimamente que fosse com Jesus, tiveram uma vida antes de Cristo e outra vida depois de Cristo. Porque ele é tão maravilhoso que ele se revela de uma forma onde tudo na nossa vida vai fazer sentido. Então ele começa a conversar com essa samaritana. Ela ali relutante, ela não conseguia entender quem era ele. Então ele tem que fazer 5 afirmações para ela conseguir entender quem é ele. Então no primeiro diálogo, onde ele fala assim, mulher, dá-me de beber. Aí ela estranha, como é que você está falando comigo? Você não pode falar assim, você não pode sair falando com qualquer samaritano. Mas ali Jesus quis dizer para ela, ó, eu te vejo, eu estou te vendo, eu estou te observando. Então quando ele quebra aquele laço do diálogo, ele já abre uma brecha para ela falar com ele de volta. E depois ela fala que ele não pode falar com ela. E ele fala assim, se você conhecesse quem sou eu, você ia me pedir água. Ou seja, Jesus já dá um sabor ali, ele já deixa conhecer um pouquinho quem é ele. Mas ela ainda não compreende, porque ela fala, você não tem balde, como é que você vai tirar água desse poço? Aí Jesus tenta de novo, pela terceira vez ele fala assim, quem beber dessa água que você está tirando vai voltar a ter sede. Quem beber da água que eu vou dar nunca mais vai ter sede. Não vai sentir mais esse vazio, não vai sentir mais essa vontade de algo que não preenche, como a gente falou no último vídeo, caso você tenha assistido ou caso você tenha a curiosidade. Você não vai sentir mais essa sede, esse vazio, esse anseio por algo que está faltando. Só que ela ainda não compreende. Ela ainda fala, então me dá dessa água para eu não ter que voltar nesse poço. Todo dia eu venho aqui no sol, no calor. Então ela entendeu que ele tinha algo a oferecer, mas ainda não estava entendendo quem é Jesus. Mas Jesus não desiste, ele continua insistindo nesse relacionamento. E aí ele fala assim para ela, olha, vai chamar o seu marido. Aí ela fala que ela não tem marido. E ele fala, você fez bem em falar que não tem, porque você já teve 5. E o que você tem agora também não é seu. E ela entende, opa, como é que ele sabe da minha vida? Como é que ele sabe sobre mim? Ele deve ser um profeta. E aí ela quer aproveitar daquele diálogo para tirar as dúvidas dela. Ela fala assim, mas nossos irmãos, alguns adoravam no monte, outros vocês falam que tem que adorar em Jerusalém, e Jesus entende que essa mulher precisa
ter conhecimento de quem ele é, porque ela não está conseguindo entender qual é essa água viva que ele pode dar. E aí ele se revela, ele fala: eu sou esse Messias ao quem você está esperando. Então ele se revela. Então tem 5 etapas ali de um encontro onde Jesus tem com ela, que precisou passar etapa por etapa, precisou passar pelo ver, precisou passar pelo conhecer, pelo cativar, pelo relacionar, até chegar no revelar. Porque Deus, ele percebe que nós precisamos de um processo. O ser humano, ele vai digerindo as coisas devagar, principalmente quando a gente está triste. Deus, ele se revela de uma forma onde a gente realmente vai transformar a nossa história. E mesmo que isso demore, ele vai fazer no processo que é importante para a gente passar. E para essa samaritana foi importante. E só depois disso ela entendeu o porquê. A passagem diz que ela vai embora e ela deixa ali as jarras de água dela. Ela não leva. Ou seja, ela saiu da cidade, foi no sol do meio-dia, não pegou a água e ainda voltou sem as talhas de água dela. Ou seja, ela realmente compreendeu, ela realmente entendeu que ela recebeu aquilo que ela precisava para a vida dela fazer sentido. E aquilo mudou significativamente. E agora eu te pergunto, o que tem a ver comigo e com você essa história? Tem a ver que nós podemos nos colocar também no lugar da samaritana. Mas nós precisamos ter alguma coisa para gerar esse encontro com Jesus. E é a mesma coisa que a samaritana teve, que é sede. Essa sede é o que nos faz ir até o poço. E nesse poço Jesus vai nos dar água viva. Mas aqui nós não estamos falando da água física, mas sim dessa água espiritual que vai me responder a pergunta que eu fiz no começo do vídeo. O que eu estou buscando? O que eu estou buscando com esses meus dias passando? Se a gente tiver a resposta para isso, a gente faz com que nossos dias tenham sentido. E esse ter sentido seria matar essa sede que o nosso coração sente de descobrir algo. Então a gente trabalha, mas sabendo que esse trabalho é um fruto de servir a Deus que nos ama. A gente estuda, mas sabendo que esse estudo é um fruto de servir. A gente arruma uma casa, a gente recebe um parente ou um amigo. Tudo que a gente faz, a gente passa a fazer com amor e com propósito, entendendo que aquilo é o que Deus quer para nós no nosso dia a dia. O nosso servir nas pequenas coisas que nós fazemos. Porque se nós não entendermos que existe um depois, que existe um momento onde a gente vai se encontrar com esse amado que é o próprio Cristo, a gente simplesmente vai levando a vida por levar, deixando os dias passar. A sua vida não é só nascer, crescer e morrer. Nascer, crescer e morrer até uma planta faz. Um animal faz. Mas não, você tem um propósito e o seu propósito é o amor. Deus nos fez para que nós pudéssemos, em algum momento da nossa vida, a gente está vivendo até que a gente encontra Ele. E a gente passa a viver de uma forma muito mais considerável. Porque a gente começa a passar os nossos dias sabendo que a gente tem algo para fazer que realmente tem importância, que é o nosso servir. E essa vida da samaritana foi mudada para sempre. Agora eu te pergunto, quando é que a nossa vida vai mudar para sempre? Quando a gente estiver nesse encontro inteiramente entendendo que Jesus está falando com a gente, pedindo para nós, mude de vida. Comece a pensar de uma forma diferente. Comece a me colocar na sua rotina todos os dias, porque eu quero ter uma relação de intimidade com você. Porque só quando eu tiver uma relação de intimidade com você é que eu me revelo totalmente. E você sabendo que eu sou o Messias, você começa a viver para mim. Você começa a ver que o propósito, que a sua busca diária é viver para mim. E é isso que a samaritana nos mostra. Então tenha sede. Mas tenha sede de Deus, tenha sede da coisa certa. Porque daí a sua rotina, por mais que ela esteja difícil, ela vai ser a menor parte da sua vida. E a maior parte da sua vida vai ser o seu servir diariamente, através do amor com as pessoas que você ama, com as pessoas que você convive. Eu espero de todo o meu coração que a história da samaritana tenha servido para você, assim como serviu para mim. Para eu saber que sempre existe um Deus que vai mudar a rota, mas para chegar onde eu estou, para se encontrar comigo. Ninguém vai passar por essa terra sem ter um encontro verdadeiro com Jesus. Será que você já teve o seu? Ou será que você ainda vai ter? Será que se você já teve o seu, não é melhor explorar mais esse relacionar, essa intimidade, para que Deus possa se revelar verdadeiramente?
talvez esse daqui seja um chamado para você se aprofundar na sua oração, para você se aprofundar na sua fé e você poder se encontrar com o Messias. Se você ficou até aqui, eu te agradeço e eu peço que, se você puder, você se inscreva e dê um curtir aqui no vídeo, porque nesse mar imenso que é a internet, possivelmente a gente nunca mais vai se ver se você não se inscrever no canal. Se fez sentido para você, você curte esse vídeo. Se não fez, não tem problema, você pode dar um dislike. Mas eu quero dizer que, se você acha que tem alguém que precisa ouvir essa mensagem, envia para essa pessoa. Eu não tenho fim nenhum com esses vídeos, senão só ajudar vocês. Eu quero entregar um pouco daquilo que Deus me deu e que me fez viver bem. Então, se isso está te ajudando também, se você está gostando dos vídeos, então pode compartilhar à vontade, que eu conto com vocês, tá bem? Muito obrigado, fiquem todos com Deus e que Ele nos abençoe sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.